Dica rápida de Oracle: aprenda a identificar corretamente o tamanho de uma tabela. Sabe que identificar o tamanho de uma tabela no Oracle é simples, mas tem ali algumas pegadinhas, a gente vai ver isso aqui agora. E para isso eu preparei um cenário aqui, onde eu criei aqui uma tabela que ela tem 1000 registros e um campo CLOB, e criei uma outra tabela que ela tem 1 milhão de registros e ela não tem nenhum campo CLOB. Então a gente vai ver aqui a diferença, aqui algumas pegadinhas que esse cenário pode esconder. Então aqui no roteiro do vídeo, para até adiantar, eu já criei aqui, por exemplo, uma tablespace, criei um usuário, eu criei aqui a minha tabela normal, que eu chamei de tabela normal, e coloquei ela com um campo aqui CLOB. E depois eu fiz aqui uma carga de 1 milhão de 1000 linhas em cima dessa tabela e inseri aqui 4000 caracteres no campo CLOB, tá? Depois eu criei um índice, depois eu criei aqui uma tabela particionada com 3 partições e fiz aqui o insert de 1 milhão de registros e atualizei as estatísticas. Todos esses comandos foram executados aqui para adiantar, para não demorar muito o vídeo. Eu já deixei tudo aqui adiantado, então aqui demorou quase 2 minutos para fazer essa carga, essa outra aqui fez rápida, mas eu adiantei aqui tudo para simplificar. Então aqui, quando a gente vai olhar aqui o tamanho de uma tabela, o primeiro lugar que nós vamos é a DBA Segments, tá? Então é muito comum a gente ir na DBA Segments. Então eu vou olhar aqui, por exemplo, na DBA Segment, ele está me indicando aqui que minha tabela normal, ela tem menos de 1 mega, tá? Assim, olhando só o segmento da tabela. Já a minha tabela particionada, eu tenho aqui nas 3 partições, eu tenho 2 partições com 8 megas e uma partição com 24 megas. Então, no primeiro momento, dá a entender que a minha tabela particionada, por ter até mais dados, ela é maior do que a minha tabela, vamos dizer assim, normal. Mas vamos ver aqui alguns detalhes que tem por detrás disso, tá? Agora, vamos ver aqui, vamos fazer um join aqui com a DBA Tables para ver aqui a quantidade de linhas das minhas tabelas, tá? Então, aqui, por exemplo, na minha tabela normal, como eu disse, eu tenho aqui 1000 linhas, só tem uma partição, no caso, ela não é particionada, e na minha tabela particionada tem 1 milhão de registros, tá? Aqui ele não está dando aqui o número por partição, aqui é o número da tabela inteira. Então minha tabela inteira tem 1 milhão de registros, tá? E aqui o tamanho. Agora, se eu quisesse ver o tamanho de cada partição, eu teria que fazer um select lá na DBA Tab Partitions. Agora vamos ver aqui o tamanho total da minha tabela particionada. Na minha tabela particionada tem um tamanho de 40 megas. Eu somei todas as partições da minha tabela e calculei aqui, deu 40 megas. Então até aqui tá me parecendo tudo normal. A tabela particionada tem muito mais registros, consequentemente ela é uma tabela maior. Mas agora vamos colocar aqui nessa equação aqui a informação do LOB, dos segmentos LOBs. Então aqui vamos verificar aqui o tamanho da minha tabela com segmentos LOBs. Eu vou verificar aqui agora que a minha tabela normal, ela tem um segmento LOB aqui de 2 GB, 2.240 MB, 2.240 MB. Então ele tem um segmento LOB aqui associado a essa tabela de mais de 2 GB. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, também, além disso, ainda tem os índices associados a essa tabela. Então, aqui na minha tabela normal, eu tenho um índice aqui que ele tem menos de 1 mega, ele também tem um outro índice aqui do segmento LOB também que tem menos de 1 mega, e ele não ocupa muito espaço, mas é muito comum você ver algumas tabelas, principalmente tabelas de relatórios, que ela tem vários e vários índices, inclusive a ocupação dos índices se torna maior do que até a da própria tabela. Agora, vamos verificar aqui uma consulta final que eu fiz aqui, que ela tem todas as informações juntas. Vamos verificar aqui qual vai ser a pegadinha que temos aqui escondida. Deixa eu diminuir um pouco aqui a fonte para poder ficar mais fácil de entender. Então aqui na minha tabela particionada, como eu disse, eu tenho 1 milhão de registros, não tenho nenhum índice e tenho 3 partições. Ela ocupa 40 megas, ela tem 0 megas de índice e 0 megas de segmento LOB. A soma disso tudo aqui me dá 40 megas, tá? Então, quando eu somo essas 3 informações aqui, eu tenho 40 megas. Agora, já na minha tabela normal, que tem apenas 1000 linhas, e quando você olha apenas para a DBA Segment, ela tem um tamanho ali que parece, vamos dizer assim, ser inofensivo, tá? Ela tem apenas ali menos de 1 mega, porque todo o volume de dados dessa tabela está no segmento LOB. Então, quando eu olho aqui a minha tabela, ela tem menos de 1 mega, ela tem menos de 1 mega de índice, mas ela tem 2 GB de tamanho, mais de 2 GB de tamanho, porque ela tem um segmento LOB associado. Então, o total ocupado pelas minhas 2 tabelas, a minha tabela que inicialmente parecia ser inofensiva, ela é muito maior do que a tabela que tem 1 milhão de registros. Então, assim, a conclusão desse vídeo aqui é que para quando você vai olhar
a ocupação da tabela como um todo, você precisa levar em consideração vários aspectos. Você precisa levar em consideração os índices, se ela tem segmento lobby, se ela é particionada, e você vai avaliar cada caso, vai ser um caso. Aqui eu mostrei um caso de que o segmento lobby ele sobressaiu, ele tinha um volume muito maior do que os outros dados, mas como eu disse anteriormente, é comum você ter situações aonde, por exemplo, você tem um volume grande de índice, ou até mesmo o tamanho da tabela está mais associado ali ao volume que a própria tabela ocupa. Então é importante você avaliar todos os cenários para você não cometer o erro que eu já vi em alguns casos, a gente olhar ali uma tabela, ela parecia ser pequena, mas quando você olhava ali o tamanho do segmento lobby, ela representava ali mais de 1 tera no tamanho do banco de dados, tá bom? Então com isso aqui encerramos essa dica e esse roteiro aqui vai estar disponível para download para você simular esse cenário. Até a próxima!